De volta com o nosso programa desta sexta-feira. Sextou, viu? Vonu, você tá em qual clima? Animação do sextou ou cansaço da semana do sextou? Carol, acho que eu tô com vontade de aproveitar... De sextar, né? Mas com o pé atrás ali, procurando também descansar. Eu acho que tá, né, nessa vibe aí. A gente tem que sempre, claro, procurar ali... espairecer e tal, mas não pode esquecer que segunda-feira já volta tudo de novo. Se você não descansar, aí fica aí esse cansaço acumulado. Tá meio por aí, viu? Acho que você já tá vestida, já tá pronta aí para o sextou, né? Pelo que a gente pode observar aqui, seu look. Quer dizer que o seu cansaço é mais uma questão de consciência, né? O meu é questão de estar com o corpo sem aguentar. Eu podia querer sextar, mas meu corpo tá dizendo, vai não, viu, minha filha? Você vai pegar o vestido, vai guardar em casa, certo? Você aí, Vonu, que estava fazendo uma ideia diferente de mim. Vou ficar descansando hoje. No máximo, ir ali no espetinho no ponto que fica em frente lá de casa. Olha aí, olha aí. Espetinho de calabresa com... E o Master já tá querendo aí, viu? Ir pro espetinho. O pessoal do Master já tá querendo, o Vonu tá querendo já fazer aqui o comercial, porque ele tá querendo ganhar uns espetinhos aí nessa sexta-feira, né? Tá certo, então. Olha, minha gente, participe do nosso programa nesta sexta-feira. Você que está assistindo, acompanhando em casa, está descansando. O cenário político de hoje, manda sua pergunta para o professor Emanuel Nunes, economista. Estamos aqui falando sobre situação da economia no país, vamos falar também no estado e dos municípios. Então, você pode mandar sua participação ou falar sobre qualquer outro assunto que você queira ver como pauta aqui. Faz sua denúncia também, fica à vontade. Se você, como Carol, já está vestida para sair à noitada, calma, espere o cenário político acabar. Tem informação, pais de alunos matriculados na rede municipal, na escola Paulo Cavalcante de Moura, se reuniram para protestar e pedir o retorno das aulas que estão paralisadas há 30 dias pela greve. Eles pedem uma solução por parte do prefeito Alisson. Inconformados com a situação atual da rede de ensino do município, pais de alunos resolveram se concentrar em frente à escola Paulo Cavalcante de Moura, no Sumaré, para pedir que a Prefeitura de Mossoró negocie com os professores e que o ano letivo comece. Faz um mês já que os alunos, os meninos estão sem aula. Eu peço a ele que ele mande, pague os professores o que eles merecem, que é muito triste. Os meninos em casa, tem dia que ele... Mãe, tem quando aula? Eu disse, meu filho, eu não sei não. Márcia Maria da Costa é mãe de um aluno com necessidades especiais. Ela afirma que o filho não consegue acompanhar as aulas no formato online. A rotina dele já está mudando, ele está ficando muito violento dentro de casa, sem ter aula. A gente pede encarecidamente que esse prefeito entre com algum recurso para resolver essa situação dos professores, para que eles voltassem para a sala de aula, porque a gente não aguenta sem os professores, os educadores para nossos filhos. Recentemente, a Prefeitura de Mossoró lançou a campanha com o slogan Cidade Educação, que promete melhorar as unidades bem como os equipamentos. Dona Marinalda é mãe de um aluno que está matriculado na Escola Municipal Ronald Pinheiro Nel Júnior, no bairro Planalto 13 de Maio. Ela diz que as condições do prédio são precárias. Tá difícil, assim, as aulas online, o meu só tá com 3 de português. Então, assim, eu queria que o prefeito organizasse, né, os professores, as coisas que os professores estão reivindicando. O meu estuda no Ronald e outra coisa, a estrutura do Ronald está muito difícil. O Ronald está precisando do prefeito tomar alguma providência sobre o prédio, né? E que ele faça alguma coisa para voltar as crianças, porque online as crianças não vão aprender. Sem nenhuma perspectiva de retorno das aulas, o único grito que se pode ouvir aqui nesta escola, de mães e alunos, é este. Queremos aula! Queremos aula! Queremos aula!
Pois é, vocês estão vendo aí, a gente já recebeu mensagens ao longo da semana de pais falando sobre a greve, pedindo uma resolução por parte da gestão municipal em relação a esse movimento, né? E essa disputa, queda de braço que está acontecendo entre o Executivo Municipal e os servidores públicos municipais da educação. E o prefeito Alisson Bezerra, que participou de evento da tributação nesta manhã, falou sobre a greve. Eu respeito a greve, tenho um respeito total. A grande diferença, porque historicamente, quem estava no Palácio da Resistência já ia para um confronto muito pessoal. Eu estou vendo claramente, ontem ficou muito claro, que há uma tentativa de um confronto pessoal comigo, há uma tentativa de desmoralização, de descreditar, há uma tentativa muito clara de ir para a questão apenas política em si. Eu permaneço na minha posição. A minha posição é de respeito à greve, a minha posição é de apelo aí aos professores que ainda continuem em greve, que possam voltar às suas atividades. Se Deus quiser, nós vamos estar divulgando no dia de hoje a data de retorno das aulas, tendo em vista a insegurança que nós estávamos nesses últimos dias. Então, um apelo para que possam voltar às aulas. A nossa parte é diálogo aberto. Essas 2 semanas agora, nós recebemos servidores da saúde, e recebemos também servidores gerais do nosso município. Ou seja, recebi as representações de servidores. Está tendo diálogo, está tendo conversa. As comissões estão formadas já. As conversas estão acontecendo no âmbito das comissões, para que a gente possa ter o avanço das categorias. É importante dizer, nós temos que olhar para o direito do pai, o direito da mãe e o direito principalmente da criança, que é de assistir a aula. E para isso eu garanti, pela primeira vez na história, o kit de material escolar é uma garantia, é realidade. Eu garanti a condição de mochila, de fardamento. Estamos garantindo o ar-condicionado na sala de aula, estamos instalando fortemente. As escolas sendo reformadas, só eu já entreguei em torno de 20 escolas reformadas nesses 2 anos de gestão. Ou seja, há um trabalho à disposição. Eu espero que o sindicato possa estar reconhecendo isso em algum momento, que a população está de olho, a população está vendo. Nessa reunião de hoje vai ser tratado o retorno integral das UBSs também? Também. Hoje nós vamos ter uma discussão tanto com as nossas equipes de segurança, como também com a parte da área de saúde, educação, serviço social, porque a população clama realmente pelo retorno dos serviços públicos. Então, a minha preocupação é retornar os serviços públicos na sua integralidade. O município de Mossoró não pode ficar mais sofrendo sem esse serviço. Então, a gente vai estar discutindo hoje e apresentando já um calendário e um cronograma para a próxima semana. Aí, apresentando um cronograma próxima semana, discutindo. Não mudou o discurso do prefeito, da mesma forma que não muda também a resposta do sindicato, né? Enquanto o prefeito disser que, de acordo com o sindicato, enquanto o prefeito disser que tem diálogo, mas não apresentar nenhuma proposta, a greve vai continuar. É assim que nós estamos vendo. Então, vamos ver se na próxima semana tem alguma novidade sobre o assunto, Vanúvio. É isso que a gente aguarda, Carol. 30 dias já, os estudantes aí, cerca de 8 mil, fora das salas de aula, o sindicato cobrando por um lado, a prefeitura diz uma coisa, os professores dizem outra, fica essa guerra aí. Próxima semana, vamos ver se vai ter nova rodada, se vai haver algum tipo de proposta, ou se vai ter a negativa oficial, um não, né? E talvez tenhamos novidades semana que vem. Então, vamos continuar agora a nossa conversa com o professor Emanuel Nunes, que está aqui com a gente, falando um pouquinho sobre economia. Professor, principal expectativa desse semestre é a questão da âncora fiscal, arcabouço fiscal, projeto pronto, mas sendo analisado. O presidente Lula deixou para depois da volta a viagem à China e a expectativa é grande. O que é que é importante ser apresentado neste projeto, na opinião do senhor? Esse é um dos pontos, eu acredito, até mais desafiadores do governo e principalmente no início de um governo, né? Mexer no marco fiscal, né? No arcabouço fiscal. Acho que o pacote que o ministro, né, da Fazenda, o Haddad, chegou a colocar, que até tem toda a interferência da ministra do Planejamento, né, a Simone Tebet, né, inclusive outros ministros de outras pastas. O próprio presidente do BNDES tem colocado também a opinião dele, né, o Aloysio Mercadante. E a lógica, né, da reforma fiscal, eu não acredito, Carol, que vai ter
tanto avanço assim inicialmente com o que se propõe. Eu acho que está se propondo algo ainda muito pouco ou muito aquém do que o país precisa. Está se mexendo coisa mínima do tipo da atualização da tabela do imposto de renda, mexeu um pouco com a questão dos impostos sobre produtos industrializados, o IPI, né, para alguns produtos, para tentar ver se acelera o consumo de alguns produtos. A loja do ICMS, que é um dos pontos que estão tentando ainda mexer junto com os estados, né, em aumentar as alíquotas. Eu acho que são pontos, né, eu acho que no arcabouço geral, eu acho que não são pontos que vão avançar tanto como o esperado quando se mexe, né, no vespeiro que é quase ninguém teve coragem de fazer uma reforma tributária no Brasil até hoje. E esse ensaio é algo que está sendo colocado à votação, e eu não creio muito que vá ter um avanço tão impactante como a gente espera, mas, na verdade, já é um começo a proposição, e que eu acho que é atrelado também à questão da taxa de juros, que o presidente está mexendo, a uma relação direta, né, da taxa de juros com esse arcabouço fiscal, que sem a taxa de juros mais baixa, o próprio arcabouço fiscal não vai ter uma eficácia, né, ou uma eficiência como se deseja. Eu acho, na verdade, não vai ter uma correspondência, né, como se pretende, como o próprio ministro coloca, como o próprio presidente coloca, que vai, talvez ele coloque, vai ser adiada a ida dele para a China, né, e talvez isso seja mais discutido ainda e colocado um pouco mais adiante. Qual deve ser a medida mais firme que deve ser colocada aí nesta reforma para que se tenha um impacto que a classe empresarial espera, que a população almeja com o desenvolvimento econômico? O que o senhor acha que precisa ser mais firme? Eu acho que mexe na esfera produtiva. Eu acho que a lógica da política externa, né, a parte de toda a parte de tributos, né, que onera as exportações e que oneram também as importações, que gera... O Brasil tem, ultimamente, tido uma lógica de mandar dinheiro mais para fora do que trazer para cá. Isso diz respeito a regras, a normas fiscais que o país tem, que estão caducas e que precisam ser mexidas agora. Só que tudo isso está atrelado à dinâmica também da taxa de juros. Existem mecanismos, né, de política econômica, de política monetária, que o governo mexe, que ele precisa mexer para poder mexer. A economia é uma relação de causa e efeito. Você mexe numa coisa, altera várias outras. Então, você tem que saber muito bem em que peça mexer, porque naquela que você mexe, há automaticamente uma reação, né? Igual a lei de Newton, né? Que toda ação tem uma reação. No caso, a economia é a mesma coisa. Então, a lógica da política externa, de toda a parte do arcabouço fiscal que contempla regras externas, a parte de câmbio, né, pode ser uma delas, a parte de alíquotas que mexem, né, com a importação, e todas aquelas que estão atreladas basicamente ao dólar. Eu acho que esses é o que podem, no arcabouço, mexer minimamente no setor produtivo. Pode ser uma das aspirações dele. O professor citou aí a viagem à China, a gente já tinha falado, iria começar hoje, foi adiado por questão de saúde para o próximo domingo. Professor, diante desse contexto internacional que a gente está vivendo, a questão da guerra, relação dos Estados Unidos com a China, por que é importante para o Brasil, Lula, visitar o país chinês, é a sua segunda viagem internacional desde a posse, e estreitar relações com o país? Primeiro, a China, na verdade, eu acho que é o segundo maior parceiro brasileiro. E quando se trata de negócios, né, quando se trata de interesses econômicos, essas outras coisas, como a própria guerra, a própria relação China, Rússia e Estados Unidos, isso não deve ficar acima dos interesses econômicos. A China, ela virou a fábrica do mundo. A China, inclusive o Flávio Rocha, transferiu grande parte da Guararapes para a China. E muitos empresários colocam as fábricas na China. Os americanos botaram as fábricas na China. Mesmo com essa relação entre o Joe Biden dos Estados Unidos e o Xi Jinping
da China com o Putin da Rússia, todos os empresários, quem faz negócio, isso não alterou em nada. Isso mantém essas relações acirradas do mesmo jeito, intensas do mesmo jeito. As relações econômicas, elas estão à parte dessa relação diplomática ou da relação de conflito, né, que a gente vive. E é importante, na verdade, Lula fazer essa viagem e até mesmo tentar aproximar a China mais ainda do Brasil, porque é o maior parceiro, talvez o maior parceiro comercial hoje nosso é a China. Toda a lógica de desvio da ação econômica brasileira foi para a Ásia e basicamente a China. Então, eu acho que, independente, né, das questões diplomáticas e questões de conflito, isso obviamente, isso aí é algo importante que deve ser feito. Vamos então fazer mais um intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta conversando mais com o professor Márcio Nunes, economista, e vamos trazer também sua participação. Já, já.